Sejam bem-vindos ao Movecast, o podcast da Move Marketing. Aqui, cada episódio é um espaço para compartilhar histórias, experiências e vivências dos nossos clientes e parceiros. Porque nós acreditamos que o sucesso só acontece em movimento e ninguém faz isso sozinho. Então aproveite esse momento para aprender, se inspirar e se conectar. Movecast, colocando holofotes sobre quem realmente faz acontecer. E hoje, no Movecast de hoje, temos o Dr. João Batista Cosme, médico cirurgião que atua com foco em cirurgia digestiva e bariátrica, sempre com um olhar humano, responsável e educativo sobre saúde. E os pacientes amam ele, isso eu posso afirmar. Dr. João acredita que a informação de qualidade transforma decisões e que cuidar da saúde vai muito além de tratar doenças. Nesse episódio, nós vamos falar sobre prevenção, escolhas, qualidade de vida e o papel da cirurgia quando ela é realmente indicada. Doutor João, seja bem-vindo ao Movecast! Obrigado. E aí, doutor, tudo bem? Tudo bem. Tá pronto? Tô. Que bom, então vamos lá. Vamos começar do começo, né? Tá. Conta um pouco sobre sua trajetória na medicina e o que te levou a essa área de cirurgia digestiva e bariátrica. Tá. Meio curioso. É curioso? Que, assim, eu Tanto não... tempo, né? A gente trabalha junto, eu acho que ou você já me contou e eu esqueci, Acho que ou não. você nunca me contou essa curiosidade. Eu entrei em medicina, mas não sabia o que eu ia fazer, né? Eu acabei tomando a decisão, assim, no último ano. No último ano que você No decidiu? último ano que eu resolvi que ia fazer cirurgia. Não estava sem dúvida. Porque a gente tem várias especialidades durante o curso. E aí, no último ano, eu resolvi fazer cirurgia. E quando eu entrei, eu achava que ia fazer plástica. É mesmo? É, Ah, porque faz cirurgia geral primeiro, Isso, né? Você entrou em cirurgia geral ainda sem saber. Isso. Você vai para cirurgia geral e depois faz outra especialidade. Só que aí, durante a residência, quando eu comecei a ajudar na cirurgia plástica, eu achei muito sem graça. Foi? O dia a dia mesmo lá. E aí, nessa mesma época, eu comecei a fazer cirurgia digestiva um pouco mais complexas, que já estava no segundo ano da residência. Na época eram 2 anos, hoje são 3 de cirurgia geral. E também comecei a operar por vídeo. Aí foi quando me pegou de vez. Foi o que te fez se apaixonar. Adorei operar por vídeo. E quando eu fiz a residência já de aparelho digestivo, aqui em Natal é muito forte na parte de bariátrica. E aí, porque no aparelho digestivo a gente vê do estômago ao colo, vê tudo. Mas a bariátrica eu sempre operava por vídeo, a gente só fazia por vídeo. E eu adorava operar por vídeo. Aí quando eu me formei, foi o ramo assim que eu resolvi seguir. Mas depois que faz a cirurgia digestiva, ainda tem uma outra especialização para bariátrica ou já Não. sai formado em tudo? No meu já? caso, a residência daqui, ela já operava muito bariátrica já no dia a dia lá. Ah, entendi. Então já saí com um treinamento para isso. Hoje em dia foi criada a residência de cirurgia bariátrica especificamente, só de cirurgia bariátrica, mas poucos locais têm. A maioria ainda é cirurgião geral, que durante a residência treinou bastante, ou logo depois de se formar, ou fez aparelho digestivo com foco em bariátrica, né, na residência. E hoje, o seu foco principal no consultório é mais cirurgias do aparelho digestivo ou mais cirurgia bariátrica? Seria mais a bariátrica e acaba assim, o dia a dia de todo cirurgião geral digestivo, que é hérnia, vesícula, isso aí é o que todo mundo faz no dia a dia e nunca sai. E aí acaba também entrando refluxo, bariátrica no estômago, então a gente acaba ganhando muita experiência em operar ali o estômago, né? Então toda essa parte aí do refluxo também que mexe na mesma parte que a gente mexe na bariátrica, é o dia a dia da gente. Porque o digestivo ele também pode atuar no fígado, no cólon, mas aí mesmo lá dentro, assim, fígado, geralmente quem gosta de fígado fica operando mais o fígado. Sim. Porque é uma cirurgia com outra complexidade. É diferente. Então não adianta eu, que não tenho costume de fazer, resolver e operar um fígado, porque a cirurgia é com outra complexidade, tem que ser alguém que está fazendo aquilo no dia a dia, né? Entendi. E por que hoje as pessoas ainda veem a bariátrica como algo extremo? Quando que caiu a ficha, assim, para você como cirurgião, que pode ser algo voltado para a prevenção também? Isso é uma coisa até que eu vinha pensando recentemente, que agora com o advento do tratamento clínico, mas que antes a gente tinha remédios muito fracos, né, para tratar a obesidade, e hoje com os análises do GLP-1, que são as canetas, tá todo mundo usando, né? Sim. Aí eu fico pensando, quando era cirurgia ninguém falava, mas para usar as canetas todo mundo usa, né?
A cirurgia é um tratamento para uma doença também. Sim. Mas o povo ficava falando que era uma coisa extrema. Mas agora que tem a caneta, ninguém fala que é extremo tratar a obesidade, né? É porque é engraçado, né? Porque a bariátrica, isso a gente fez milhares de posts sobre isso já. Da pessoa, se a pessoa não for muito obesa, a pessoa acha que não precisa fazer bariátrica. E a caneta, a pessoa quer perder 3 quilos e já Exatamente. usa a caneta, né? Então, assim, de certa forma ajudou, talvez ajude, eu espero, o pessoal a entender que a obesidade é uma doença. E que a cirurgia é um tratamento. Então, não é uma coisa extrema, é um tratamento para uma doença. Porque antigamente era o que a gente tinha de melhor, ainda é o que a gente tem de melhor, mas agora surgiu um remédio um pouco melhor do que a gente tinha, né? Que antes não dava praticamente nada as medicações, era muito difícil elas atuarem. E hoje já tem um percentual de peso relativamente bom com as medicações. A bariátrica ainda tem um percentual maior do que e por mais tempo e para mais pessoas. Espero que ajude pelo menos o pessoal a entender que é uma doença, né? E que a cirurgia é um tratamento e não tem gente que fala que é uma mutilação, assim, umas coisas sem Quais são noção. os maiores mitos hoje, ainda que devem ser vencidos sobre a bariátrica? Um deles eu acho que é isso, que o pessoal às vezes acha que é alguma coisa extrema só para pacientes que são muito obesos, quando na realidade é para tratar a obesidade, não importa se é muito obeso. Às vezes tem paciente com obesidade grau 1, 30 de IMC, que as pessoas olham assim e dizem, nem é tão obeso assim, nem é tão gordo, vamos dizer assim. Que E é uma daí vem palavra até que a aquela, gente né? deve- É só fechar a boca. É, e às vezes ele tem uma obesidade grau 1, mas tem muita doença cardíaca, diabetes, e a cirurgia, ela não trata só a obesidade em si, ela acaba tratando o metabolismo, porque com o tratamento da obesidade, geralmente melhora também as outras doenças. Então, não é só questão do peso por si só. Lógico que, geralmente, quem é mais pesado, você vê, ressalta mais aos olhos. Sim. A doença lá dentro, a metabólica, ela não é associada só ao peso. A gente já operei pacientes muito mais pesado, mas que ainda não tinha hipertensão, que não tinha diabetes, e pacientes com IMC de 32, 33, com o fígado altamente inflamado, com diabetes, então não é uma relação direta em relação a isso, né? E ela ajuda no tratamento dessa parte toda. E a gente vê muito, né? Ao longo, a gente já trabalha junto há uns 4 anos, né? Acho que sim, Acho uns 4 anos. Isso. Então, eu já estudei muito sobre bariátrica, eu já li muito sobre bariátrica, fiz muitas postagens sobre bariátrica. E o ganho para as pessoas que fazem a cirurgia, principalmente, não principalmente, mas para quem tem diabetes tipo 2, é muito grande, né? É o tratamento mesmo, né? Para a doença, que é uma doença muito séria. Isso, já tratei. Eu operei uma paciente, acho que ano passado, que ela veio para mim por refluxo. E aí, durante a conversa, refluxo com obesidade grau 1, aí eu disse, olha, a cirurgia tradicional do refluxo para quem tem obesidade geralmente tem uma falha grande. A recomendação é fazer uma bariátrica. Ela ficou meio assim. Quando eu fui, ela tinha hipertensão também e diabetes, estava tomando 3 medicações. Acabou se convencendo, a gente operou. E hoje ela está sem refluxo, sem diabetes, sem hipertensão. E já operei a filha também. Ô, louco, que bom! Tá vendo? É isso, assim, né? Eu acho que o ser humano hoje ainda, ele olha muito pelo que ele tá vendo esteticamente. Então, a gente faz muitas postagens sobre o preconceito de quem vai fazer bariátrica. Poxa, você nem tá tão gordo para fazer bariátrica, é só você fazer exercício. Quando, na verdade, a obesidade ainda não é encarada como uma doença, né? Isso. E eles não sabem o que a pessoa está assistindo, né? Muito fácil falar só do outro, assim. E tudo que tá acontecendo E até por do dentro, exercício. né? Metabolicamente mesmo. E até do exercício. Tem uma paciente que ela agora está correndo 5, 10, está se preparando aí para correr mais. Aí ela, no pós, já, um ano depois de cirurgia, já correndo, aí ela disse, vem mesmo perguntar por que eu não tinha feito isso antes, que eu ia ter conseguido emagrecer. Ela disse, eu fazia crossfit, mas eu não conseguia correr até a esquina. Não é a Cris, não. É. Ela corre mesmo, ela posta pra caramba, né? Lá no seu Instagram, te marcando, né? Aí ela disse, eu não conseguia correr até a esquina, que eu ficava cansada. Ah, que legal. E já tem estudo mostrando que é diferente. Depois da cirurgia, o paciente consegue fazer exercício melhor, porque uma perda de peso fica mais fácil, vê resultado, tem mais autoestima. Se motiva. Isso, exatamente. E por que as pessoas ainda só procuram remediar? Ninguém quer saber de prevenção, todo mundo só quer saber quando já tá... Por exemplo, você fala de cirurgia de hérnia, refluxo, né, obesidade, doença digestiva. As pessoas ignoram
até o problema se agravar, né? Isso aí eu acho que é o mal gerado da humanidade, né? Será que O pessoal é não... cultural? Acho Ou que é ou mundial da humanidade eu mesmo? acho que é mundial mesmo, né? E hoje em dia a dia, o pessoal trabalhando muito, você tem ali uma coisa pequena, vai sempre adiando, né? Deixando. Tem muito isso. A gente tá aqui se preparando para operar, doutor. Eu só quero operar tal dia, que é quando eu vou tirar férias, estou me programando no trabalho. Isso foi uma coisa que para mim, na minha vida, eu mudei um pouco também assim. Eu parei com isso, eu tô resolvendo logo. É, porque você é bem assim também, viu? Também muito trabalho e... Não, mas eu mudei bastante isso. É. O que Eu que já fez vinha você mudar? mudando. Há 2 anos eu tirei um tumor renal. Ah, eu já tinha mudado, mas aí depois desse susto grande, aí não deixo mais eu para marcar para depois, não. Assim, lógico que não é, vou parar tudo também, mas sempre procuro já uma data que eu já mando cancelar alguma coisa e vou fazer minhas. Não é aquela velha história de não existe o período ideal, né? É, que Se você senão. não se colocar como prioridade. Eu me lembro até uma história dessa. O ano passado, em janeiro do ano passado, meu marido montou uma empresa com mais 3 sócios, mais 2 sócios, e eles queriam fazer muita reunião, porque estavam começando na rede social, etc. Daí um dia eles falaram assim: ah, a gente consegue fazer reunião segunda às 11 horas. Eu falei: não posso, tenho compromisso. Falei no grupo dos sócios lá. Daí ele veio no meu privado e falou: que compromisso você tem, segunda, 11 horas? Tenho personal. Ah, então você não pode participar de uma reunião porque você tem personal? Eu falei: eu não posso participar de uma reunião porque eu tenho personal. Ele se acha, mas, tipo, é o horário que todo mundo pode. Eu falei: todo mundo vai ter que achar outro horário. Porque, tipo, primeiro, eu tenho um compromisso com a personal, não vou ficar mudando o horário dela. E segundo, é o meu horário de É. fazer exercício. Eu trabalho de 5 da manhã às 5 da tarde. 11 da manhã eu tenho direito de ir pro personal. Fim! Exatamente. E isso mudou. E ele, na época, que folga, né? Veio no meu privado me julgar, só porque era marido. E daí eu fiquei. Daí ele não gostou, não. Ficou de cara feia. Mas aí o povo achou outro horário. E a gente fez a reunião em Eu outro horário. também. E hoje ele faz isso, porque ele não fazia também. Pois é, Porque você depois. vai botando um monte de coisa na frente, não se prioriza e depois. Depois também que eu não, eu tava fazendo exercício em casa. Na pandemia, comecei em casa, eu tava sem fazer, fazia só o tênis, não fazia academia. E na pandemia parou o tênis, eu disse, não, eu falei com a personal da minha esposa, ela passava a fazer exercício em casa mesmo, né? Muito funcional, assim. Era bom, mas não era igual a academia, né? Não Uhum. era nada. Aí, justamente, depois disso, não, vou pra academia e arranjei os horários. Aí, recentemente, também comecei a personal, que eu não tinha. E horário? Não, vamos ver aqui, a gente arranja algum. Tem que arranjar, tem que botar algum horário. Eu sei que É, eu preciso. porque se você deixar, não, quando eu estiver livre eu vou, Não, não é, dá. Você realmente tem que colocar isso como fazer parte. Você não para resolver o problema de um cliente, de um é, paciente, então você tem que parar para resolver o seu também, exatamente. né? E a gente hoje na sua rede social, hoje não, né? Ao longo desse tempo todo, a gente traz muita informação, né? E a gente tem essa preocupação de trazer informações corretas, óbvio, né? O mínimo, e relevantes para os pacientes. Qual que você acha que é o impacto disso na decisão do paciente para fazer uma cirurgia? Bastante. Já vários pacientes me falaram que chega lá, não, já vi bastante, fiquei bastante tempo no seu Instagram olhando antes de decidir que vinha para cá para consulta. Perdi o medo porque estava vendo as postagens. Eles maratonam, né? E é bom que o paciente já É, chega com um nível de consciência maior, né? isso, a maioria, nem todos. Nem todos, nem Porque todos. tem uns que chegam lá, assim, que chegou a um ponto meio que extremo para ele. Como eu disse, não só não é o peso em si, que você olha aquele paciente muito que mal consegue Uhum, andar, mas para ele é o maior peso que ele já teve e ele está sim. muito mal e ele finalmente resolveu ir. Aí esses daí geralmente não olham muita coisa, não. Foi no susto, aquele Tipo, negócio. vou tomar uma decisão, né? Foi algum outro médico e disse, realmente não tenho mais como me segurar aqui, aí vem. Mas alguns ficam muito tempo, já peguei vários pacientes, dizem, não, doutor, faz tempo que eu olho o Instagram para criar coragem para vir aqui. E é interessante esse processo, né, das pessoas. Eu sou suspeita, né? Porque eu trabalho com rede social, tenho uma agência, produzo conteúdo pra caramba, mas eu não faço nada sem ver o Instagram antes. Nada, nada. Num restaurante, uma loja, tudo eu vejo. E às vezes eu tô na loja, tipo. Eu tô na loja, assim, na área de roupa, mas o que que você quer? Não, peraí, é o que eu vi aqui no Instagram, né? Porque às vezes lá tá mais fácil de ver. Isso. E hoje, você acha que as pessoas elas chegam para fazer a bariátrica muito mais na dor do que no amor, né? Tipo, muito mais porque estão ou chegaram no peso que não estão mais suportando,
do que assim, tipo, quero uma vida diferente, estou... Alguns chegam, mas geralmente nesse processo é porque como o peso em si, ele, de certa forma, tem um tratamento clínico, tentar, dieta, tudo. Então, assim, é muito difícil, muito raro chegar algum paciente pra gente que nunca tentou perder peso já, né? Então, geralmente já são anos ali de enfrentando a doença. Sim. E sobre o Instagram, assim, realmente é isso. Fica lá olhando. Agora, para a medicina tem um certo... Porque a pessoa pode se apresentar como quiser, né? Sim. E hoje em dia a gente tá vendo muita gente falando um monte de besteira aí, né? E você não tem como controlar isso. E às vezes as pessoas são pegas por aquilo que é falado, né? E na medicina você nunca sabe. Você tá se apresentando ali, por exemplo, cirurgia. Isso não só no Instagram, isso sempre foi assim. Você nunca sabe se o cirurgião opera bem ou mal, né? Porque não tá ali, os pacientes não estão vendo você operar, os cirurgiões operar. Isso geralmente quem sabe é quem tá ali dentro do centro cirúrgico. E agora a gente vê muito, o que é muito importante e é muito genuíno do seu Instagram, porque a gente não pede pra ninguém. E você, né, você deixa as coisas acontecerem, você também não se posiciona tanto assim, falando, né? É muito difícil a gente conseguir tirar um vídeo desse homem, meu Deus, esse doutor é muito difícil. Aí é mais a minha personalidade mesmo. Sou mais recluso, vamos dizer assim. Agora nesse podcast aqui a gente vai ter vários cortes dele falando lá. Mas a gente vê os seus stories, você não precisa nem aparecer, porque os seus pacientes estão lá. Te postando, te agradecendo, qualquer postagem que a gente faz no seu Instagram, melhor cirurgião, salvou minha vida, não tenho como agradecer. E isso é uma prova social e uma prova de que realmente você tá ali operando e mudando a vida das pessoas, né? É satisfatório ver isso, realmente, porque é muito estressante você ser cirurgião, né? Uma coisa que o pessoal não fala. Porque graças a Deus, a maioria vai tudo muito bem, mas qualquer coisinha ali pode dar errado na cirurgia, né? E quando dá errado, assim... Lógico que quem sofre mais é o paciente, mas a maioria dos cirurgiões, não só eu, mas eu digo a maioria, que tem topo de profissional em qualquer área, né? Mas a maioria dos cirurgiões sofre junto com o paciente. Sim. Fica lá, são noites sem dormir. Só esperando as quando coisas tem resolverem, alguma complicação. Né? Graças a Deus faz tempo que a gente não tem nenhuma complicação grave, mas mesmo complicação, qualquer menor que você lá vai... O paciente liga, doutor, estou indo pronto-socorro. Pronto, já acabou o dia, acabou... Até se resolver aquele problema... Não é fácil, não. É muita responsabilidade, então, quando a gente dá tudo certo, é bem satisfatório. São quantos anos cirurgião? Cirurgião vai fazer 11 agora, já. E 15 de medicina. É, muito tempo. E você costuma sempre... você, como pessoa, passou isso pra gente. A gente traz muito isso pra sua página do Instagram. Que a cirurgia é a ponta do iceberg, né? Pra gente chegar até a cirurgia, a gente tem que precisar de mudança de hábitos, de um acompanhamento multidisciplinar... As cirurgias, por si só, é só um pedacinho, né? Ajuda bastante, né? Porque é muito difícil o paciente conseguir sozinho. Sim. Até por isso eles nos procuram. Mas é uma coisa que eu tenho falado em todas as minhas consultas de primeira vez. Você vai operar 1 ano e meio, 2 anos, você vai estar no seu menor peso. Mas é a mesma coisa de quem toma sempre aquele mesmo remédio. O organismo se acostuma um pouco. Sim. Você vai chegar ali e aí cabe a você ajudar para manter, né? E se não mantiver, eu sempre digo, a dieta e exercício nunca sai do tratamento. Sim. A cirurgia agora vai fazer eles funcionarem bem melhor, mas nunca sai. Porque senão a chance de reganhar aumenta bastante, né? Claro, com certeza, sempre, óbvio, né? Fora, assim, a gente tá hoje com a dieta Estados Unidos e Brasil, né? Que a gente vê mais. Muito ultraprocessado. E aí só coisa ruim inflamando o organismo o tempo todo, né? E não é nem só questão da quantidade que você come, mas a qualidade. E parece que é mais fácil, né? Você comer mal, mas na verdade é mais difícil, né? Se você se organizar, é porque eu acho que eu só posso falar assim de carteirinha, porque eu mudei muito meu estilo de vida no último ano, nos últimos 18 meses. E você tem que se organizar, como você falou, né? Se você vai num lugar onde só vai ter coisa que você não pode comer, você tem que se organizar para isso. Isso. Eu não saio de casa sem minha proteína, ainda mais porque eu tomo proteína vegana. Ou de colágeno. Não vende. Tipo, o Iopro você já acha para comprar num posto, né? A vegana você já não acha. Então eu já tenho que sair de casa com as minhas coisas tudo pronto, porque senão eu passo fome. Ou tem que achar uma maçã, uma banana, alguma coisa assim. Eu também, assim, eu já tinha mudado bastante depois da questão do tumor, já estava com a dieta bem mais saudável, vamos dizer assim. Sim. E até foi curioso na época, porque eu perdi mais peso, fiquei mais magro ainda. E você já é magrinho? Aí ela passou a dieta, né, que é pra eu reganhar e tal.
E eu via assim, pronto, batata. Era uma quantidade absurda, assim, que ela passa Hum, para poder dar as calorias. E não era uma dieta tão assim, não. Acho que era 1.700 calorias por dia. Não era uma dieta tão absurda. mas de coisa saudável é É bastante, né? bastante. Então você vê que às vezes é só porque o pessoal tá comendo. Lógico que, não vou mentir, de vez em quando a gente come. Lógico. Não vai passar 24 horas por dia, 7 dias por semana só comendo saudável, Sim, mas tem que ser o dia a dia. é 90%, né? Tem que ter, o resto é exceção, né? Não a regra. E hoje em dia, que aí eu descobri que não posso comer glúten, faz uns 6 meses. Aí pronto, todo canto que eu vou, eu tenho que levar. Tenho que levar tenho que garantir, a não ser que eu já saiba que vou para um canto que vai ter, eu tenho que É, garantir minha refeição. é melhor garantir mesmo, porque o mundo é de farinha, né? Onde a gente vai? Esses dias, o ano passado, eu comecei meu processo de mudança de alimentação em julho. E no final Comecei por aí também, em junho. do ano Não, passado? agora. Ah, foi Ah, mal. meu foi do ano passado. E daí eu fui para um evento de um cliente em Campos do Jordão. Eu falei, cara, eu vou me ferrar. Imagina. Tanto é que foi. A primeira noite eu cheguei, era queijos e vinhos. Eu não como mais lácteos. E nem bebia na época. Hoje eu ainda tomo uma taça de vinho, tu na época nada. Eu falei, cara. E uma massa. Todo coffee break, farinha. Pão, Pão, salgadinho, não sei o quê, bababá. Daí o almoço do dia seguinte era 2 tipos de massa. Eu falei, meu Deus, eu vou viver o quê? Mas eu já me programei, levei já uns lanches, uma proteína, não sei o quê. Daí já falei com o hotel também, e o hotel não tinha cozinha. Assim, eles tinham só, tipo, os pratos pro evento. Eu falei, olha, sim. qualquer carne e uma folha que você Um tiver arroz. aí, eu resolvo. E daí É, eu fiquei o tempo todo comendo. Tipo, eles acharam lá uma carne e um peixe, e é, foi. isso é uma coisa, a gente tem que aprender a ser chato, né? Quando não pode comer as coisas. Tem que Tem. chegar lá e falar e perguntar. Mas é questão da gente, que muita gente não entende, né? Você tem que chegar lá e. E ainda tem esse preconceito da sociedade, né? É, A gente tá falando da gente, né? Daí a gente é magro. Eu sou magra agora, eu vou falar. Nós somos magros. Daí o povo fala, ai, mas por que frescura? mas ainda tem gente que fala. Mas às vezes eu chego, mas aí eu chego, eu fico perguntando tudo. Eu estou médico, o pessoal às vezes, mas não tem o que saber. Tem glúten nisso, tem pergunta ao garçom às 10 vezes para confirmar antes de comer. Porque depois vem, né? É, Esses dias eu tava viajando, daí eu pedi sem glúten. Daí veio a hora que eu olhei assim. Falei, é sem glúten? Ah, não, é com glúten. Pronto, se eu como isso, eu não vou morrer, mas eu vou ficar passando super mal, né? é, Pô, eu pedi sem glúten, daí eu fiquei esperando. Aí meu prato foi o último a chegar. Então tem esses perrengues, né? mas Mas é. é aquele negócio. Não tem como mudar, então eu tenho que aceitar e resolver. E é engraçado, sabe o que é engraçado não, né? Mas é curioso da sociedade que quem resolve comer bem é julgado, né? Como se o normal, como se não, o normal é todo mundo comer mal, sentar, comer uma pizza, um hambúrguer, um refrigerante e comer batata frita, não sei o quê. E se você fala, não, não, tudo bem, eu vou comer minha salada aqui. Nossa, como você é chata! É, Pra que isso? E eu fui já essa pessoa. Tinha uma menina que trabalhava comigo que comia super bem. Eu falava, nossa, Laila, mas você é feliz? Você só come isso? Por que você é assim? Tipo, depois que eu mudei minha alimentação, eu fui pedir perdão pra ela. Eu falei, olha, eu queria te pedir desculpa por ter te julgado. Você sempre esteve certa e eu sempre estive errada. não vou mentir que bate uma saudade às vezes, né? Bate. Mas assim, uma vez eu, assim, também eu já não estava comendo todo dia isso, né? Então, mas assim, dá saudade de uma vez ou outra você poder relaxar, sair com a família, né? Comer. Você não bebia? Nunca bebi, Já ajuda nunca bastante. gostei. Já Já. ajuda bastante. Mas no caso eu já era o chato por causa disso, Já né? não Você não vai bebia. beber, você não bebe nada. É. Mas Agora, mas nunca assim, não gosto, pronto. Isso aí eu sempre enfrentei, o pessoal ficava lá caningando, perturbando. Não vou não beber, eu não gosto. gosta. Agora, assim, isso também a gente fala bastante sobre a pessoa que vai fazer bariátrica, né? Porque antes de fazer a bariátrica, ela tem todo um processo, né, de preparo para bariátrica, às vezes tem que perder peso, etc. E Isso. depois que faz, tem todo um processo para voltar à alimentação. E a gente fala muito sobre isso, sobre o apoio, né? Sobre a Isso. rede de apoio, as pessoas que estão perto, porque não é fácil. E se você tiver do lado pessoa só falando, ai, como você é chata, ai, pra que isso, ai, não sei o quê, fica mais difícil ainda, né? Primeiro tem a equipe, né? A equipe multidisciplinar, né? Que tem que se preparar. Quer queira ou não queira, vai ter uma mudança no estômago. Sim. Então, não é para comer, conseguir comer, vamos dizer assim, tudo, mas tem que se adaptar. O estômago tá fininho, tem Uhum. que
aprender a nova realidade. Da mesma forma que eu tive que aprender a não comer glúten, quem vai se operar tem que Isso, aprender a ler a nova isso deve realidade. ter te feito até um médico melhor, né? Mais compreensivo com a vontade Fez, dos de certa pacientes, forma, é. com os pacientes. E a o apoio de quem está perto é muito Sim. importante. Questão de vez em quando eu vejo um paciente, não falei para ninguém porque todo mundo fica falando mal que eu vou fazer. Então, assim, para quem eu tenho que contar? Para quem realmente importa para você. Uhum. Pelo menos uma pessoa ali tem que estar junto e lhe apoiar. Não dá para fazer escondendo de todo mundo e tem que convencer aquela pessoa que se ela gosta de você, vai ter que lhe apoiar, né? E você falou aí, que vai mudar. Eu operei recentemente a mãe e a filha. Sim. Aí o pai já era todo certinho, ficava reclamando que elas comiam muito mal. Pelo menos foi o que elas me contaram. E agora tá elas duas tendo que comer certo. Tem a segunda filha, que ainda é adolescente, que também já tava, a mãe me disse. Mas aí agora tá como as duas e o pai já comia certo, aí dentro de casa agora só tá com comida, alimentação saudável. Aí ela Ótimo. já tava meio que reclamando, mas é bom que agora ela força, só vai comer para ver se não vai precisar, né? Que ela está adolescente ainda, se não se consegue fazer o tratamento, regular a alimentação para não chegar A até o precisar, ponto da né? precisar da E cirurgia. lógico, criança não faz, né? Cirurgia bariátrica. Criança, geralmente não. Tem locais especializados no Brasil que até fazem, porque mesmo crianças, às vezes 12, 13 anos, já tem alguns casos já bem Muito, né? A extremos. obesidade infantil já é um índice E, muito, muito alto, e de né? vez em quando a gente pega uns casos extremos. A recomendação mais fácil hoje em dia é a partir dos 16, se tiver autorização dos pais. E a partir do 18 já é tranquilo, né? Abaixo disso aí tem que avaliar muito, tem que ter um pediatra junto, geralmente um endócrino pediatra. Mas tem casos que é muito recomendado, porque já está com obesidade extrema mesmo, porque assim, a gente tem que esperar terminar o desenvolvimento, avaliar o risco-benefício. Geralmente a gente espera ao máximo terminar o desenvolvimento, o Sim. crescimento. Mas tem casos que está prejudicando, aí tem que fazer, né? É uma loucura, né? Você pensar uma família que tá toda desregulada, assim, no sentido da alimentação tá toda errada e uma criança em processo de obesidade, o pai obeso, a mãe obesa, o irmão obeso, todo mundo. E aí, né? A mudança interna que tem que acontecer ali Eu nesse. lembrei, teve uma paciente lá do Onofre Lopes. Ela chegou que ela já estava operada. Aí levou o neto. Que é outra coisa que eu quero falar que eu tinha esquecido. A criança vai crescer, então se ela der uma regulada, se ela está com peso agora, se ela crescer e manter o peso, ela se normaliza, né? Sim. É. Então às vezes ela não precisa perder, dependendo da idade, se ela ainda estiver em crescimento. Precisa manter, porque ela cresce e aí o peso fica A minha adequado, né? filha tem 11 e 1,58 m com 40 quilos. É, Imagina, uma criança de 4 tem que isso. crescer bastante ainda, viu? Exatamente. Infelizmente. Que a avó era obesa, acho que a mãe dele também, né? Já tem a genética e o ambiente familiar, né? Oh, A meu Deus. alimentação. É isso, é o que a gente estava falando, muito do ambiente mesmo, né? Além do apoio que você precisa ter em casa, o ambiente precisa te ajudar nesse processo, porque depois você não vai voltar a ser seu eu antigo, né? Você tem que ser seu novo eu. Esperamos que não, É é. isso que a gente espera. Mas às vezes a cirurgia, você opera uma pessoa e muda a casa todinha. A gente vê muito isso. Todo mundo Porque, entra, né, no é, ritmo. É, eu sinto isso também. Minha casa também mudou. Sua casa mudou, todo mundo já era super saudável. minha esposa que era mais saudável, que sempre pegava mais no meu É, pé. Porque ela tinha mais dificuldade com o peso. Nunca foi obesa, mas sempre, né, regulando ali justamente para não. Então já tinha, de certa forma, uma alimentação saudável lá em casa, só que aí ficou mais, né, agora. o que que você hoje, como médico, olhando para a sociedade em geral, assim, que você considera que é indispensável para alguém que queira envelhecer com mais saúde? A dieta, que é muito difícil, mas assim, pelo menos a dieta, evitar essas coisas muito processadas, né? Muito fast food, comer, tentar cozinhar mais e pegar menos comida pronta, né? É, descascar mais e desembalar É, menos. que é na vida corrida a gente acaba cozinhando mais, pronto. Muitas vezes eu vou pro plantão, é o que já era o almoço que sobrou, já boto, já congelo e levo no outro Sim, dia pro plantão, que quando para não pedir, não cair no iFood, né? exatamente. E agora eu tenho que levar, né? Porque eu não sei. É. Mas eu já levava antes, para sempre manter. E outra coisa, atividade física, né? Musculação, manter massa muscular. Os estudos todos estão mostrando que quem envelhece mais saudável é quem tem mais massa muscular. Idoso com pouca Muito, massa massa muscular, muscular muito associado a casos de diminuição de demência, né? exatamente, porque mantém A mobilidade, né? Da pessoa é, levantar, fazer as coisas. mantém a independência, consegue fazer.
Lá na academia que eu faço, de manhã tem muito idoso. E eu vejo muito pessoal, só aquele exercício, sentar, levantar com peso, sentar, Sim. levantar, coisas do dia a dia, né? Porque pegar uma coisa no alto mantém a independência, porque aí isso também mantém o cérebro ativo e aí diminui demência de forma geral, né? Mas eu tô vendo, não sei se você concorda comigo, mas no meu grupo de amigos, nas redes sociais, as pessoas muito nessa pegada nova, assim, de wellness mesmo, né? De bem-estar, de saúde. A gente, há 5 anos atrás, meu grupo de amigos, meu Deus, a gente só sabia todo mundo beber, cair e levantar, né? Mais ou menos a música, assim. Hoje em dia, a gente passa o final de semana junto, sai, todo mundo acorda de manhã, vai pra academia, dorme mais cedo. Não sei se é porque a gente envelheceu. Eu acho que tem disso também, né? A gente começa a perceber, a criar mais autoconhecimento, né? Outra coisa também, quer queira ou não queira, a gente acaba tendo uma qualidade financeira um pouco melhor. Isso é Sim, inegável, né? Eu trabalho lá no SUS, no Onofre, a gente vê muito essa dificuldade, né? A pessoa não tem condição nem de pagar a academia, é muito difícil sim. para o pessoal, né? A gente tem, você vê que o resultado no privado ele é melhor. É, É. qualidade da alimentação, o pessoal não tem, a gente pega umas situações bem difíceis lá, assistente social tem que atuar muito para conseguir É verdade, porque você pensar a pessoa que trabalha, né, a gente tem a facilidade de ter um carro, né, de morar isso, bem, de dormir bem, de poder pagar uma academia, etc. As pessoas que isso, trabalham o dia todo, ficam horas no transporte, chegam em casa, tipo, imagina você hoje fazer uma compra de mercado saudável com salário mínimo, né? isso. É aquela velha história. Não tem as mesmas 24 horas, por mais que os Não, coaches nunca digam. na vida, É nunca a na maior vida balela dos inteira. coaches, que todo mundo tem Todo as mundo tem as mesmas mesmas 24 24 horas. horas. Assim, eu tento orientar o melhor possível os pacientes. De vez em quando eu pergunto como é tal. Alguns é só porque, eu tenho preguiça, tal. Aí Uhum, realmente aí eu tenho que dar aquela é. o se liga. Não, porque eu não gosto. Sim, mas tem que fazer. Eu gostar. Mas a gente vê muito que é a dificuldade mesmo tem que trabalhar, tem que cuidar de filho, é E complicado. também, é isso que a gente falou, né? Quando a gente está num nível social diferente, eu sinto que essa consciência chegou muito. Até que a gente vê muita É, reportagem de dia que os baladas estão fechando, tá tendo muita balada de café. Tem lá em Salvador tem essa academia que chama Race, que é uma academia tipo de spinning, só que de corrida, sim. de esteira. A gente chega lá sábado de manhã, parece uma festa. É shake de café, DJ, tudo pro povo fazer exercício. Eu falo, cara, que legal, esses tipos de balada eu gosto sábado de manhã, porque à noite, os nightclubs mesmo, assim, essas Sim. baladas estão fechando, e não só pra gente, assim, os que 40 a mais, não, os jovens. Porque balada pra mim hoje em dia tem que ser começar cedo e acabar cedo. Meio-dia, almoço, né? A minha sobrinha passou na Federal lá em Salvador, se mudou pra lá, e daí os amigos dela também, tipo, o amigo dela, meu aniversário vai ser um futevôlei, um jogo de futevôlei. Daí eu falei, Bia, mas deve ter uma cervejinha, né? Um cooler com cerveja. Ela voltou assim, indignada. Ela tinha água de coco e como é que ela falou? Nenhuma Coca-Cola não tinha, só tinha água de coco. Eu falei, pô, vou gerar sua saúde, Bia, aproveita. Aí também o jovem tem que aproveitar um pouco, né? Não volta a vida. Enquanto pode, né? É, E o que você acha que o paciente hoje ele deveria. O melhor lugar para ele se informar, para ele aprender assim alguma coisa e ir atrás de buscar sua saúde? Existe esse lugar ou alguma coisa específica que o paciente deveria buscar de conhecimento? O paciente obeso ou que tem alguma questão digestiva? o obeso, assim, ele tem o site, o Instagram da Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Vai ser um lugar que ele vai ter informações respaldadas cientificamente. E lá ele também vai encontrar, no site, vai encontrar cirurgiões que são cadastrados na sociedade, e aí pode olhar o Instagram, né, para ver, porque geralmente são pessoas que quem está ali na sociedade, que segue aquela linha científica, faz coisa com seriedade, né? E aí geralmente também quem faz bariátrica faz essas outras cirurgias e vai... E quem tem medo? Tem gente que tem medo de fazer cirurgia. Eu tenho medo de fazer cirurgia. Tem algum conselho que você possa dar para essas pessoas? Se informar, para perder o medo. Geralmente o medo é de ter alguma complicação, até coisa mais grave. Isso é normal, qualquer pessoa quando vai se operar, até eu mesmo passei, a gente vai com medo, né? Receio, tem nossos familiares, tudo. Mas é se informar o melhor possível para perder o máximo de medo possível. No dia da cirurgia, todo mundo tem um pouco de medo, isso é normal, né? Você está se submetendo a algo que você não está acostumado, né? Tipo, a É, ficar ali, né, dormindo, né, isso desacordado, fazer aí a é normal, cirurgia. mas assim, pelo menos perder o medo
De não ter dúvida da decisão que você tomou. De aquela decisão que você tomou foi a melhor para o seu tratamento, para você ter uma vida melhor. Isso aí eu acho que é importantíssimo, né? É. Esse medo aí você tem que perder. Agora, o medo da cirurgia em si, aí é muito difícil de cada um. E é normal, né? Um procedimento cirúrgico. Mas importante, eu acho que com a informação você perde o medo de você estar ali sabendo que aquela decisão foi bem tomada, E né? confiar no profissional também, né? É, Saber que aquele profissional vai fazer tudo que tiver ao alcance para entregar a melhor cirurgia, né? isso aí não tenha dúvida. É atenção lá, atenção o tempo todo, né? É aqui que a gente vai, geralmente tá com auxiliar, e a gente opera. A maioria dos cirurgiões tem aquele auxiliar que você sempre opera e sempre um ajuda o outro. Tá certo aqui, tá, é por aí, vamos por aí que o caminho é esse. Que bom. E a gente, como eu falei, né? A gente está trabalhando junto há 4 anos. E eu sei que para você, você veio indicado, né, por doutora Maíra na época, né? Que era uma cliente minha. E eu sei que para você a rede social é um desafio, né? Porque você É, tem um perfil bem introvertido, né? isso, Cada vez que exatamente. tem que fazer um vídeo é uma luta. É, Mas você acha hoje, ao longo desse tempo, o que a gente construiu, a importância de você hoje ter um perfil que as pessoas olham e falam, ah, aqui é o Dr. João, as pessoas estão falando dele. O que você acha do trabalho que a gente desenvolveu ao longo desse tempo? eu acho muito bom. Inclusive, assim, me surpreendeu porque quão pouco eu preciso corrigir as postagens. Porque é medicina, né? Nem todo mundo tem. Eu fiquei surpreso com quão certo a maioria das postagens. É muito raro eu precisar corrigir alguma coisa, né? Eu sempre faço as revisões Sim. e assim, muito difícil eu precisar corrigir algum conteúdo. Então, assim, isso foi uma surpresa muito grande para mim, assim, um trabalho muito bem feito. E já vários pacientes vieram elogiar no consultório. Teve uma vez que a paciente veio, doutor, adorei a postagem, botou as coisas que a gente precisa levar para o hospital, porque a gente sempre preocupado com as outras coisas, é uma coisa que a gente sempre quer saber, mas nunca a gente vê um cuidado tão, assim, que você teve de postar sobre isso, assim, então, foi muito gratificante quando a gente tem esse retorno, assim, Ai, que bom, bom saber. A gente vai até postar, fazer de novo essa, mandar pra cima, deixar num destaque, né? De repente, é bom saber, porque a gente, quando produz conteúdo, como eu falei, né? São muitos anos já. Então, eu já li, é isso que eu amo do meu trabalho, sabia também? É tanto tema. Ontem eu estava trabalhando lá no escritório, na praia, daí eu estava na mesa e minha mãe estava na cozinha cozinhando. Daí eu tava lendo um negócio, ela falou assim, é do quê, filha? Eu é de oftalmo, né? Com os clientes oftalmo. Ah, tá bom. Daqui a pouco eu falei, agora é arquiteto. Daí eu falei, agora é uma pizzaria. Daí Tem que minha mãe, saber um meu pouco de Deus, tudo. tem um conhecimento geral, assim, É, de tudo. E a bariátrica foram muitos conteúdos que a gente já criou, né? A gente tem que se reinventar é. para criar Mas conteúdos desde o começo, diferentes. desde o começo foi muito. Eu ficava. Quando Com começou, eu medo, achei, né? não, vou precisar aqui fazer revisões e mais revisões. E eu praticamente só lia ok, tá ótimo. Oh, fico feliz demais. E é muito importante hoje em dia, né? É uma forma das pessoas verem que você tá ali. Por menos que você apareça, os seus pacientes, como eu falei, te amam, então eles estão ali movimentando seus stories organicamente. E a prova social, como a gente chama, né? Os depoimentos dos pacientes, eles vêm de uma forma orgânica. E quando ele entra ali, ele vê de uma forma ou de outra que quem é você, o que você já fez, e isso dá mais segurança para ele chegar até você. Hoje você é um médico super reconhecido, super bem-sucedido. O que você acha que você fez ao longo desse tempo que mais acelerou essa sua curva de conhecimento? Acho que tratamento com o paciente, né? Tem que conversar bem na consulta. Procuro dar o máximo de informação possível, né? Deixar o paciente bem informado ali na consulta. Pronto, recentemente eu operei um paciente, aí cheguei para no outro dia. Como é que você tá? Hoje eu tô ótimo. Ontem eu tava com dor e tal, mas você me disse que tudo isso ia acontecer, eu tava tranquilo. Que bom. E eu acredito que isso é um diferencial muito grande seu. Porque eu vejo, eu tenho muitos clientes, né? Assim, ao longo desses 5 anos foram muitos, assim, eu já perdi a conta de quantos foram. E eu vejo muito, desde o início, assim, desde o início que a gente começou a trabalhar, o carinho dos pacientes com você. E o trato com os pacientes é um diferencial muito grande dos médicos hoje, né? É. Tem médicos hoje que, meu Deus, pra ele sair, olhar do papel na sua cara, assim, A gente pega às vezes paciente, porque eu fui para tal doutor, não gostei, mas eu tenho certeza que também algum não gosta de mim, porque é lógico, de mim também. Você tá trabalhando comigo há 4 anos, mas assim, tem gente que não bate a a linha. gente procura sempre assim dar o melhor
falar bem com o paciente o melhor possível. A maioria gosta, mas ninguém agrada todo mundo, né? E aí tem que ficar tranquilo. Você não pode, eu acho que você não pode se envaidecer tanto quando recebe os elogios. Sim. Aceitar, agradecer, isso é importante também. Você também não pode ser aquela pessoa que, quando é elogiada, ficar negando o elogio, né? Sim, Mas está ciente que também não é para se achar demais, né? claro, Continuar com trabalhando certeza. para fazer o melhor Mas isso é sempre. um traço seu também, né? A humildade. E eu tenho muita alegria de trabalhar, de poder mostrar quem você é como médico, só como médico, como pessoa a gente não mostra, não. Quem você é como médico na sua rede social, para todo mundo, assim. Você é um cliente muito querido hoje dentro da Move. E a equipe toda fica muito feliz em produzir o seu conteúdo e ver os resultados que ele traz para você. A gente fica super feliz. E foi um prazer ter você aqui comigo hoje. Obrigado, igualmente, foi muito bom. Gostei muito de ter te recebido. Para você que acompanhou o Moviecast de hoje, siga nossos perfis. Perfil Dr. João, passa o seu perfil. Doutor DR, né? João Bate Cosme. Isso, João Bate Cosme. O podcast, a íntegra do episódio vai estar no canal da Move, no YouTube. Acompanhe os cortes no perfil do Dr. João, no perfil da Move, que é sejamove.com.br, e no meu perfil marianadegrande.mkt. A gente se vê no próximo. Tchau!